Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque se não tiver, agora vai ficar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um vídeo da Palavra de Deus para você aqui, para trazer a fé, a sua fé, para reavivar a sua fé. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que muitas das vezes nós nos frustramos com algumas coisas que nós vemos, que nós passamos, algumas coisas que acontecem na nossa vida, assim, alguns momentos que nós atravessamos, né, que nós passamos, que deixa assim uma certa frustração na nossa vida, na nossa alma, né? E às vezes a nossa mente, ela fica dizendo que nós somos incapazes. Muitas vezes a nossa mente, ela é sabotadora e ela começa a dizer que nós somos incompetentes, somos incapazes e nos culpamos por isso. Mas nesse momento eu quero te dizer uma coisa. Recebe o abraço do Senhor. Recebe o abraço de Deus, o carinho do Senhor e o meu carinho também. Eu quero que você seja muito abençoado com essa palavra. Eu quero que você abra o seu coração e receba essa palavra para você crescer na fé. Eu quero que essa palavra gere em você uma fé para você não desistir. O que o Senhor Deus está te dizendo nesse momento, não é hora de você desistir. Não desista agora, porque você vai tentar mais uma vez, porque nessa vez que você vai tentar agora, que você vai fazer, é que vai dar certo. Sabe, às vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Muitas das vezes nós não pedimos a direção de Deus para fazer as coisas. Nós não pedimos a luz de Deus para vir nos guiar na direção certa. Não recebemos a orientação do Espírito Santo de Deus. E queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas o Senhor está te dizendo, da primeira vez não deu certo, porque era para você a glória. Mas agora vai dar certo, porque eu quero te fazer o extraordinário. E é para a minha glória, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo, abre o teu coração e recebe essa palavra. Não desista agora, tente mais uma vez. Essa é a palavra que o Senhor quer te dizer. Sabe por que Ele está te dizendo isso? Porque você tem ouvido muitas opiniões, sabe? Ideias, opiniões dos outros. Você tem se preocupado muito com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar. Mas o Senhor está dizendo assim, nesse momento, eu quero te dizer que a opinião dos outros não frustra, não desativa a minha promessa na tua vida. A opinião das pessoas não faz eu desistir do meu propósito na tua vida. Então essa palavra, ela vem do trono de Deus para a tua vida neste momento, que tu está precisando tanto ouvir uma palavra que te venha te encorajar. Essa palavra de fé. Palavra de fé, de coragem, o Senhor está te dizendo, segue em frente, tenta mais uma vez, não olha para trás, não olha para a direita, não olha para a esquerda, porque eu estou contigo. Não tem medo de dar um passo, obedece, tenha fé, seja corajoso. Seja corajosa, diz o Senhor. Olha, na Bíblia tem uma passagem que fica no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11, que conta uma história que tinha tudo para ser uma história de sucesso. Mas naquele evento ali, naquele momento, foi uma história fracassada. E depois que Jesus entrou naquela história, o resultado mudou. O resultado foi outro. Às vezes acontece na nossa vida algo que nós, com nossos olhos humanos, com nossos olhos materiais, físicos, nós enxergamos fracasso. Mas não é fracasso.
Às vezes Deus quer te colocar num lugar muito melhor, diferente desse lugar que você se encontra. Deus quer nos colocar num lugar extraordinário, num lugar mais abençoado, num lugar onde você pode crescer. E nós não enxergamos assim. Nós vemos aquela porta, aquele lugar como único. E voltando à história lá da Bíblia, 3 homens, eles pescaram, eles eram pescadores, pescaram a noite inteira, mas eles fracassaram naquela pescaria. Não deu resultado, o resultado era negativo. Pescaram a noite inteira, trabalharam a noite inteira, não pegaram nenhum peixe sequer. Ao amanhecer, estavam tristes, frustrados e envergonhados, porque, como pescadores, deveriam ter pego o peixe. Não conseguiram. Jesus, de longe, viu aquela situação e ele entrou na história, explicou alguma coisa, falou algo àqueles homens, deu uma direção e mandou e ordenou: entra no barco, vai num lugar mais profundo e lança rede. Aquele discípulo, ainda Simão, disse assim: pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, nada pegamos, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. A Bíblia diz que eles afastaram o barco e lançaram as redes, e eles pegaram tanto peixe que as redes se rompiam. Tiveram que chamar ajuda, pedir ajuda, chamar os companheiros da sua volta para ajudar a apanhar tanto peixe. Uma história que antes era de fracasso. Dali em diante, aquela história passou a se chamar a pesca maravilhosa. Jesus está dizendo para você que ele fechou uma porta hoje, que ele está fechando uma porta na tua vida, mas ele está abrindo uma outra que vai ser a porta maravilhosa, a porta abençoada, a porta que vai te levar à promessa de Deus, à bênção de Deus na tua vida. Então, o Senhor está te dizendo, existem momentos que parecem que é um momento de frustração, parece que é um momento que está dando tudo errado, mas eu estou trabalhando, estou agindo, estou te treinando. O segredo está em obedecer e não duvidar da palavra de Deus. Quando você tiver uma orientação, quando você tiver um projeto, um sonho, apresenta a Deus, entrega na mão do Senhor, pede orientação, pede confirmação. Então, você segue essa orientação, porque Deus não falha, Deus não se atrasa, Deus não mente, Deus não se arrepende de algo que Ele te prometeu, que Ele te promete. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Basta só a nossa fé em ação. A nossa fé é que faz mover o coração de Deus e Ele nos abençoar. Onde tem dúvida, Deus não pode abençoar. Tem que ter fé, fé verdadeira, fé sincera. Porque a fé sincera, a fé verdadeira, ela faz você enxergar a sua bênção já realizada. Você começa a visualizar a sua bênção realizada. Então, essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Deus lhe abençoe. Deus lhe guie os seus caminhos. Deus continue abrindo os seus olhos e a sua mente espiritual para você enxergar a bênção do Senhor diante de você. O Senhor está te dizendo, de agora em diante, a tua vida vai ser outra. Porque eu estou te mandando, te tirando de... Assim como ele fez com aquele discípulo, ele disse assim, agora vai para uma outra margem. A palavra de Deus diz, se você ler essa passagem bíblica, você vai ver que Jesus, depois de falar, depois de explicar, Jesus disse assim, agora vai para uma outra margem. O Senhor está te dizendo, existem
situações na tua vida que precisa ir para um outro lugar, precisa passar na mão de uma outra pessoa. Existem documentos que estão aí numa pasta, numa gaveta, que precisam ir para uma outra sala, precisa passar na mão de uma outra pessoa para sair o resultado que você espera. Precisa passar na mão de um juiz, na mão de um advogado. E eu estou agindo nesse momento, diz o Senhor. Por isso, não desista agora. O que você espera está saindo desse arquivo morto e indo para uma solução, indo para uma outra instância onde você vai ser o maior beneficiado, porque é bênção que está chegando na tua casa. Por isso eu estou te dizendo nesse momento, não desista agora, não é hora de você desistir, não desista, olhe para o céu, olhe para Deus, olhe para a bênção que está diante de você. Haja como se você já tivesse recebido essa bênção. No nome de Jesus, eu declaro na tua vida que essa palavra vai chegar no teu coração e vai aumentar, vai abençoar a tua vida de uma tal forma que a tua fé vai ser ativada. Em nome de Jesus.